mas era uma legítima defesa. Naquela época, os irmãos entendem que não existia polícia, porque existia o quê? Era o exército daquele reino que lutava para defender a existência dele. Então ali não existia, aos olhos de Deus, um crime. Por quê? Porque o povo estava defendendo a sua vida, defendendo os seus. A gente vê aqui, irmãos, lá em Juízes, vamos lá em Juízes, no capítulo 6, vamos olhar lá do versículo 3 ao 4, a gente vai entender um dos momentos em que o povo, os amalequitas e o povo de Israel tiveram um problema. Essa história, irmãos, está dentro, uma história muito conhecida, a história de Gideão. Vamos lá, ó. Juízes, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampava, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois e nem jumentos. Então, irmãos, entendo que Israel não tinha feito nada com os amalequitas. Eles simplesmente uniram forças com outras nações, e que está falando dos árabes e dos medianitas. Os amalequitas invadiram Israel e tudo aquilo que eles plantavam, eles iam lá e levavam tudo embora. O povo de Israel tinha cuidado, né, de semear o grão, de cultivar, de cuidar da lavoura, e na hora da colheita não colhia nada. E se tinha uma ovelha, um boi, um bezerro, um gado, eles levavam tudo embora. Isso fez com que o povo de Israel ficasse numa situação muito difícil, porque naquela época não existia mercado. Ele não tinha como, sei lá, comprar um pacote de arroz. Não existia loja que você poderia ir lá e comprar uma camisa, uma calça. Tudo, né, era produzido pelo próprio povo. Ou seja, era produzido manualmente por artesãos, por pessoas que cultivavam. E se o inimigo levou tudo embora, as pessoas estavam passando o quê? Fome. Ou seja, o povo, os amalequitas, invadiam e roubavam tudo, levavam tudo embora. E a gente vê aqui mais uma situação em que o povo de Israel teve problemas com o povo amalequita. Vamos lá em Êxodo, no capítulo 17, vamos ler do 8 ao 16. Os irmãos não reparam não, quando o professor de escola bíblica prega, a gente vai andar na Bíblia mesmo. A gente vai andar bastante na Bíblia, a gente vai aprender bastante de Bíblia. Quem não é aluno da escola bíblica dominical, nessa hora passa perto. Não é verdade? Vamos lá então, Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao 16, que diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Retifim. Os irmãos, está vendo a associação? Amaleque e Amalequitas, não é isso? Então, olha só, versículo 9: contudo, ordenou Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém,